Nas Bíblias em português, Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez. Mas o que está escrito no texto original, na língua aramaica, que é a língua da época, a língua na qual os escritores raciocinavam para poder escrever, a língua da época, aramaico. O texto não está escrito assim. Pegando a tradução literal de Hebreus 9:27, como está dentro do texto aramaico, diz assim: como está estabelecido aos filhos de humano, de uma vez por todas, eles morrem, e por causa de sua morte, o julgamento, ou em decorrência de sua morte, o julgamento. Já ficou diferente. Do modo como coloca na Bíblia em português, passa a impressão de que realmente está dizendo que aos humanos foi ordenado morrer uma vez só. Só que não é isso que está dizendo. É preciso falar sobre isso porque tem um monte de gente que faz vídeo na internet questionando: mas a Bíblia diz que o ser humano tem que morrer uma vez só, mas aquelas pessoas que Deus ressuscitou, elas morreram 2 vezes, porque elas ressuscitaram e um dia tiveram que morrer de novo. Mas no texto de Hebreus não está escrito originalmente que Deus ordenou que os homens morram uma vez só. O que está dizendo no texto aramaico é que foi estabelecido aos humanos de uma vez só, ou de uma vez por todas. Quer dizer, de uma vez só foi estabelecido que os humanos morrem e depois da morte vem o julgamento. Foi estabelecido de uma vez por todas. O sentido é esse. Deus estabeleceu de uma vez por todas. Deus estabeleceu de uma vez só. Quer dizer, ele estabeleceu e está estabelecido. Não vai revogar, não vai mudar, não vai alterar a decisão. É isso que está dizendo. Deus estabeleceu de uma vez só, de uma vez por todas, que os humanos morrem e em sequência da morte o julgamento. Viu só como é que está diferente? A expressão original que o pessoal confundiu é Deharazevan. Morreu uma vez. Uma vez, Deharazevan. Não, essa expressão aramaica Deharazevan é de uma vez no sentido de uma vez só, ou de uma vez por todas. Aquele princípio de morrer e depois vir o julgamento foi estabelecido de uma vez só. É isso que a Bíblia está falando aí. Foi estabelecido de uma vez por todas. Quer dizer, Yah precisou apenas determinar uma única vez. Ele não fica determinando várias vezes. Ele determinou as diretrizes da vida humana de uma vez só. Está entendendo como é que está falando? Aos filhos de humano está estabelecido de uma vez por todas, de uma vez só. Quer dizer, Deus estabeleceu de uma vez só e não precisa estabelecer de novo. Que os humanos morrem e depois da morte vem o julgamento. Que princípio foi esse que ele estabeleceu de uma vez só? É o preceito de que humanos, depois que morrer, vem o juízo divino. É importante também falar nesse outro sentido, porque tem muita gente que vive colocando misticismo em cima para dizer que o julgamento de Deus começa aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Aí ensina a lei do retorno, ensina karma. Nada disso existe. O julgamento divino não é aqui, é depois que a pessoa morre que ela vai receber o julgamento divino. Se você for pensar, não só nesse sentido original, que Yah, Deus Eterno, estabeleceu de uma vez só, de uma vez por todas. Estabeleceu e está estabelecido. Ele falou, está falado. Ele decidiu de uma vez só que o julgamento vem depois da morte. Não só ele está dizendo que Yah estabeleceu tudo de uma vez só e não vai precisar estabelecer de novo, porque ele falou, está falado, e também está rebatendo esse misticismo de que há um juízo divino antes de morrer. As pessoas gostam de falar em lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você faz volta para você. Como quem diz, o julgamento começa aqui mesmo na terra. Errado. O julgamento divino não começa aqui. Yah estabeleceu de uma vez só, ele falou e está falado. Os humanos, depois de morrer, é que vem o juízo, o julgamento. Dentro da realidade espiritual do Deus Eterno, esse Deus que está relatado na Bíblia, não existe lei do retorno, não existe lei do karma.
Se essa lei do retorno existisse, como muita gente acredita, tem até crente que acredita nisso, se isso existisse, então isso seria uma espécie de juízo divino antes da pessoa morrer. Mas o autor de Hebreus escreveu uma afirmação espiritual. Ele escreveu isso justamente para nos mostrar que não há nenhum tipo de juízo divino antes da gente morrer, da morte física. Teoricamente, até o nosso último dia aqui nesse mundo, no mundo material, nós temos a oportunidade de olhar para Yeshua e aceitar o testemunho dele. E é disso que o texto está falando. Você compreende? Mas os seguidores de cristianismo transformaram isso em morreu uma vez. Por quê? Eles colocaram dessa forma para poder refutar a ideia da reencarnação. Só que com isso daí, com esse negócio de está estabelecido, morreu uma vez só, eles não conseguem entender a questão de quando Yeshua operou ressurreição de mortos para demonstrar o poder de Deus na terra. Ué, a Bíblia não diz que tem que morrer uma vez só? Lázaro morreu, foi ressuscitado, um dia ele morreu 2 vezes. Então a Bíblia está errada. Não, pela milionésima vez a Bíblia não está errada. As traduções aqui foram colocadas de modo errado. Como é que pode isso? Um monte de gente ressuscitando na Bíblia, morrendo 2 vezes? Deus não ordenou que os humanos morram uma vez só? Não, o texto bíblico nunca ensinou que Yah ordenou que os humanos têm que morrer uma vez só. Yah estabeleceu, como diz no termo aramaico, Dehar Azevan. Ele estabeleceu de uma vez só. Ele decidiu, está decidido. O aramaico não é uma língua muito comum, muito fácil. Até para você estudar sozinho na internet é complicado. Os antigos devem ter traduzido a maioria das expressões aramaicas, comparando mais ou menos com o que eles entendiam de hebraico ou com o que viram na Septuaginta, versão grega da Bíblia. Mas a Septuaginta também é uma tradução cheia de vícios. Isso ocasionou muitos erros de tradução. Porém, o que o autor de Hebreus está falando em Hebreus 9:27 é uma mensagem muito clara, claríssima, que o Projeto Reina hoje lembrou de trazer para você. E a estabeleceu de uma vez só. Ele determinou de uma vez por toda, sem revogar e sem voltar atrás. Ele determinou de uma vez só. Falou, está falado. Os humanos morrem e depois da morte, só depois da morte física, é que vem o juízo divino. Automaticamente, essa colocação também depõe contra a filosofia da reencarnação. Porque se depois que eu morrer eu vou passar por um julgamento que vai confirmar o paraíso ou o fogo, porque Yah me traria de volta ao mundo. Né? Uma alma que já foi julgada, já recebeu o paraíso ou o fogo, ela vai ou para o paraíso ou para o fogo. O juízo divino não dá uma terceira opção de mandar a pessoa de volta para o mundo. Aliás, ainda bem que a Deus Eterno não decidiu isso, porque sair desse mundo e ter que voltar para ele seria como se fosse uma espécie de castigo, né? Portanto, não há nada de errado em Yah ressuscitar um morto, para através dele manifestar o poder dele aqui na terra. Tanto Lázaro como aquele homem que foi jogado, morto, na cova do profeta Eliseu e reviveu, ambos reviveram depois de ter morrido e posteriormente morreram a segunda vez, mas não há nada de errado nisso. A Bíblia não errou. Mais uma vez foram os tradutores que erraram. Esse entendimento atravessado que o cristianismo tem, de aos humanos está ordenado morrer uma vez só, é fruto de mais um erro de tradução. Mais um entre tantos outros. Então, conclusão, o que o autor de Hebreus está dizendo é apenas isso. Aos homens foi ordenado de uma vez só. Aos homens foi ordenado de uma vez por toda. Yah determinou uma vez só e não precisa ficar repetindo, nem voltando atrás. Ele determinou de uma vez só, ele bateu o martelo. Os humanos, depois de morrerem, a morte física, vem o juízo divino. Tanto isso refuta essa ideia maluca de que a Bíblia está errada porque algumas pessoas ressuscitaram e morreram 2 vezes, como refuta a ideia da reencarnação, que não é bíblico, como de quebra ainda depõe contra esses misticismos que brasileiro adora, de lei do retorno e do karma.
Ah, tudo que você faz volta para você, aqui se faz é que se paga. Não existe isso. Yah apenas determinou que o juízo divino vem depois que a gente morrer, a morte física. Compreendeu?